Quantas vezes uma conversa mal interpretada gerou um conflito desnecessário? Muitas vezes, não é? Hoje nós vamos falar aqui no nosso Voxcast sobre relacionamentos e a comunicação. Como melhorar, como ser mais assertivo, se tornar mais compreendido, como ouvir e entender o outro também. Vamos falar de todos os relacionamentos. Pessoal, profissional, com a família, com o marido, com a esposa. E para isso nós estamos recebendo esse casal incrível, a Gabi e o Marcelo. Sejam extremamente bem-vindos aqui no nosso Voxcast. Se apresenta um pouco para o pessoal de casa, Gabi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele. Eu trabalho com gestão de projetos. Eu estou com o Marcelo há 13 anos e faz 2 anos que nós estamos casados. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, estou aqui com a Gabi, a minha esposa, a gente está junto há 13 anos, casado há 2. Hoje eu trabalho com planejamento da manutenção e hoje falar sobre esse assunto tão importante que nós temos, que é a comunicação. Dentro dos relacionamentos. Nós estávamos até fazendo uma gravação agora há pouco, onde nós falamos que a comunicação é a linguagem universal. Para a gente conseguir conversar, negociar, entender, colocar um ponto de vista, ter aquelas conversas difíceis, ou até para ter declarações, precisamos saber falar. Como era a comunicação de vocês antes do curso? A gente tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar. Não só entre a gente, num relacionamento, e às vezes a gente acha que quando a gente tem intimidade, a gente consegue se comunicar com clareza, mas a gente percebe que não é bem assim. E principalmente eu acho no meio de trabalho também. Eu pelo menos não conseguia me expor muito, não conseguia falar sobre mim, então acho que trabalhando e conhecendo as técnicas de comunicação, isso facilitou bastante a minha vida. Muito bom. Tanto, então, você já trouxe um pouco no pessoal e no profissional, porque a dificuldade era... E a Gabi trouxe algo interessante, que... eu tenho intimidade, eu consigo falar. Nem sempre. Sim. Às vezes é o lugar que a gente menos fala. Porque a pessoa já me conhece e aí acha que o óbvio não precisa ser dito. Exatamente. E pra você, Maurício, como era a sua comunicação antes? Para mim, antes, eu sempre fui muito fechado, então foi muito difícil... Até para começar o curso, né? Então, tinha dificuldade de falar, de tentar começar uma conversa, principalmente em relacionamento, família. No serviço também era muito difícil. Depois foi fluindo, foi muito natural assim. Hoje eu consigo ter mais convicções, consigo ser muito mais comunicativo do que eu era antes. Uhum. Então, isso... tem o Marcelo antes do curso e o Marcelo depois do curso. A diferença é muito grande. É um divisor de água. Comunicação. Obrigado, Vox, hein, Gabi? Exatamente, obrigado, Vox. E eu acho que um ponto que a gente sempre comenta que fez muita diferença, Sim. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente acha que é só a questão de aprender a falar. Mas na Vox também a gente aprendeu sobre a importância da escuta ativa. Sim. Eu acho que isso foi um dos pontos que mais fez diferença pra gente na nossa vida. Tanto no nosso relacionamento, que a gente aprendeu a importância de ouvir, e ouvir genuinamente, que é ouvir demonstrando interesse, ouvir assim, mostrar que você realmente tá ali prestando atenção no que a pessoa tá te falando. Mas eu acho que isso também acabou refletindo para os outros âmbitos da nossa vida. Então foi num relacionamento ali com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus amigos, de deixar, por exemplo, o celular um pouquinho de lado e conseguir estar ali escutando, assim, genuinamente o que eles estavam falando. É isso que eu ia falar pra vocês, pra gente ir trazendo as técnicas para as pessoas que estão nos assistindo. Então como eu consigo melhorar? Então você já deu um exemplo de coisas que eu posso fazer pra ouvir na essência. Deixa o celular ali, se proponha mesmo a ouvir. Por mais que a gente aprenda que tem os perfis sensoriais, tem o auditivo e que ele consegue prestar atenção mesmo sem fazer o contato visual mostra que você tá aqui, que você tá... Esse momento eu parei para te ouvir. E o quanto isso faz diferença. Sim. Tem alguma outra forma, Marcelo, gente, é o dono do podcast, eu tô confundindo aqui. Marcelo, tem alguma outra forma que você também praticou ouvir na essência, além do deixar o celular e fazer o contato visual? Sim, bastante com a Gabi. Sempre, assim, escutava, mas não realmente na essência. Aí depois surge aquele assunto novamente, ela pergunta, você lembra que eu te falei isso? Mas ela falou. Falou, não lembro, pode reforçar. E isso gera um pouco de desconexão.
Não tanto assim, porque a gente é um casal, mas Sim. gera desconexão, gera um Eu acho que um é sentimento. uma frustração, uma frustração. É. Porque Isso. fica assim, poxa, mas você Sim. não prestou atenção no que eu falei. E aí, como o Marcelo trouxe, não gera um desgaste, depende de quantas vezes isso acontece. Sim. Senão vai desgastar. Porque a pessoa vai falar, puxa, mas de Exatamente. novo você não ouviu o que eu falei? Quantas vezes a gente tá no celular, não pode falar que eu tô te ouvindo. E estamos ouvindo de fato. Mas será que estamos ouvindo na essência? Eu gosto muito daquela dinâmica que a gente faz na aula, onde nós vendamos os olhos de vocês, então a gente tira um sentido para aguçar a audição. E lá, pessoal, eles vendam os olhos e precisam fazer uma dinâmica em dupla. Então, por exemplo, eu vendo os meus olhos e a Gabi vai me direcionar a pegar um copo de água. Então, e todo mundo tá fazendo ao mesmo tempo. Facilitador para ajudar, coloca uma música bem alta, todas as duplas conversando. E como eu faço para eu não cair? Eu preciso confiar no direcionamento dela e, de fato, eu consigo me desconectar de todo o barulho que tá em volta, porque se eu não ouvir na essência, Gabi, eu vou dar de cara com a parede. E aí, pra mim, isso foi um divisor de águas, de fato, da compreensão do ouvir, que é a prática mesmo, sabe? Que é um dos grandes diferenciais que nós temos lá no nosso curso. A prática que a gente tem no dia a dia, nas aulas. Você pode até fazer essa dinâmica em casa, mas faz com alguém, não vai fazer sozinho, não faz em um lugar onde tem escada. Sim. Mas se coloque nesse lugar. Eu até pergunto para os alunos depois, o que foi mais desafiador? Vendar o outro e direcionar ou ser vendado? Para mim, particularmente, foi ser vendada. Sim. E para vocês? Ser vendado, porque eu acho que a gente fica sempre ali com receio, tanto de é isso mesmo, será que eu posso confiar? Eu tô escutando, é isso mesmo que eu tô ouvindo, não tô prestando atenção em outra coisa que alguém tá falando aqui, não é a pessoa que tá me direcionando. Então eu acho que essa questão de ser guiado é mais difícil na dinâmica. E de fato a gente tem que parar para se interessar pelo outro. Sim. E aí gera-se uma conexão. Depois, como que vocês aprenderam a evitar conflitos usando as técnicas de comunicação? Porque tem vários conflitos que são desnecessários. Sim. E como você ouve mais na essência, você também entende qual conflito você vai continuar e qual é desnecessário, qual vale você dispor a sua energia e qual não. Como vocês conseguem fazer esse filtro hoje? Eu acho que é principalmente pelo momento, porque às vezes eu estou num momento um pouco mais estressante, um pouco mais irritada, e aí eu quero falar de algo que às vezes vai gerar uma briga, mas é por conta do momento que eu estou. E aí ele dá uma segurada e fala, não, depois a gente conversa, esse não é o momento. Então é também de ter essa percepção e a gente entender. A comunicação é importante, mas a gente também tem que entender os momentos em que a gente tem que falar. E às vezes assim, não é um momento, eu estou muito nervosa e para ele não é aquele momento de conversar. Sim. Então é a gente entender, é importante, mas também tem os momentos certos pra gente se comunicar de forma mais assertiva. E aí cria empatia, não é, Marcelo? Mas tem o ao contrário também, né? Que eu sou sempre o que tenta trazer pra calma pra tentar conversar depois. Mas tem coisa que a gente tem que resolver na hora. Então, e aí, como que faz? Ela traz esse na hora. Então depende de qual que é o assunto, de qual que é a situação. Então aí tem esse equilíbrio, às vezes dá certo, às vezes não, mas... Que tá tudo bem, não é uma receita mágica, que então agora não teremos mais conflitos. Nós conseguiríamos resolver muito mais os conflitos do que esticar uma briga de casal, que às vezes o Marcelo dormia no sofá a semana inteira, agora ele dorme um dia, ou ele não dorme, entendeu? É porque eu acho que antes acontecia... A gente brincava, pessoal, na aula, porque ele sempre soltava uma pérola. E a gente falava, Marcelo, toda segunda você dorme no sofá, não é possível. E conta a verdade pra gente, Gabi, ele já dormiu? Não, a gente consegue se entender. E eu acho que isso foi um outro ponto importante que a gente percebeu no curso. Que às vezes acontecem coisas em todos os relacionamentos, né? Que às vezes a gente se incomoda com algo e a gente vai levando, guardando aquilo e levando, não fala. Então, eu acho que a gente aprendeu também a importância da gente expressar o que a gente tá sentindo, o que incomoda, o que não tá bom. E isso faz muita diferença, porque às vezes é o que a gente fala, é um copo que vai enchendo, e uma hora transborda. Então, é importante, quando a gente tem algo que não tá bom, a gente sentar,
conversar de forma clara e empática, né? Ter sempre empatia, respeitando o outro, colocando os nossos pontos, pra gente conseguir resolver o que não tá bom ali no momento. Não a gente empurrando isso, que isso pode gerar uma briga depois desnecessária, ou algumas vezes, dependendo do relacionamento, quando a gente vai levando muitas coisas assim, deixando pra depois, empurrando, a gente vê até alguns relacionamentos que acabam chegando ao fim por falta de comunicação. O Marcelo até dividiu com a gente que ele era essa pessoa que fechava mais para evitar conflitos. E como você foi percebendo isso e começou a se permitir, Marcelo, a falar um pouco mais? Foi muita ajuda do curso mesmo, que antes eu não conseguia de jeito nenhum em qualquer lugar. Mas e o que você sentia? Era como se eu não pudesse expressar, ou receio de expressar e não ser compreendido? A maior parte era de tentar se expressar e não ser compreendido. Mas também tinha aquilo tipo de, não tô me importando com isso, agora deixei isso pra depois. O que eu senti bastante foi com a minha família. Eu sempre que perguntavam pra mim, você quer isso ou quer aquilo, não sei o que, eu falava, eu acho que eu quero isso, não sei, decide você. Mas aí eu aprendi que com a convicção, o que eu realmente queria. Então, consegui me expressar muito mais e pra mim isso foi a diferença muito grande, que eu realmente consigo me sentir melhor nas coisas quando eu vou fazer as coisas. Porque agora você faz também o que você quer. Porque às vezes a pessoa que fala o tanto faz é porque ela tá com dificuldade de se posicionar. Em coisas simples. De repente nós vamos pedir uma pizza aqui após o podcast. Eu quero calabresa. O Marcelo quer portuguesa. A Gabi quer Romeu e Julieta. Mas aí ele fala, não, pega metade seu, metade a Gabi e tá tudo certo. E às vezes isso era uma coisa que gerava um conflito entre a gente. Porque toda vez, por exemplo, que a gente ia decidir onde a gente vai. Falava, da última vez eu escolhi você. Tanto faz. Aí já subia aquele nervoso. Mas sempre é tanto faz. Decide o que você quer. Então, isso é uma coisa que mudou bastante. Hoje, realmente, ele fala, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente se divide. Uma vez eu escolho, uma vez ele, e agora ele coloca a opinião dele. E como você se sente agora que você come a comida que você deseja também, que você tá com vontade no dia? Eu me sinto melhor. Sim. Antes, eu estava naquele momento, mas tanto faz estar ou não. Hoje eu realmente sinto que eu estou ali. Pertencendo ali. Isso, porque a minha voz, ela é ouvida. Sim. E na escola a gente direciona muito vocês a encontrarem o poder da própria voz. Isso. Porque o mundo precisa da voz de vocês. Então vocês precisam ser ouvidos. Vocês só vão ser ouvidos se vocês se posicionarem com a voz. Então, quanto isso faz diferença. E aí vocês trouxeram falar algo que não tá agradando, que não tá legal. Eu vejo muitas pessoas em todos os tipos de relacionamento. Mas é óbvio que eu não queria que enchesse a minha caneca. O Marcelo encheu? Não, gente, não é óbvio, não. É óbvio pra mim que não gosto da caneca transbordando. Mas, Marcelo, eu gosto até aqui. Então é falar o que eu não gosto e também o que eu gosto. De repente a pessoa faz uma coisa que você gosta e você não fala mais. Aí a pessoa não faz mais. Você fala, nossa, mas não fez. Mas você falou que gostava? Falou que isso era importante? Que o curso, ele é além da comunicação. Ele acaba sendo algo, assim, que traz a gente pra uma questão mais interna, assim, tipo, psicológica, terapêutica. Que eu acho que a gente aprende a se impor. A gente aprende a se impor, falar as nossas vontades e até impor limites. Então, a gente aprende, assim, que a gente não precisa aceitar tudo. Tá tudo bem a gente falar, eu não quero isso, eu não gostei disso. Mas a gente aprende a forma correta de falar. Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal. Então, a gente vê que é muito além da comunicação. Tudo que a gente aprende e as importâncias de como a gente aplicar ela em cada âmbito da nossa vida. Isso faz com que a gente aplique com leveza. De repente, pra uns, o desafio era se posicionar. Era falar, não quero a pizza. Qual sabor que você gosta? Eu gosto de 3 queijos. Já tá fazendo o teste aqui pra ver se tá falando mesmo. Muito bom. Então, quero de 3 queijos. Mas fala de forma leve. Não fica com aquele peso de... mas poxa, a Mayara queria calabresa. A Gabi queria Romeu e Julieta. E agora? Pede um brotinho de 3 queijos, sabe? É tão fácil. É fácil falar. Mas na execução, tem muitas pessoas que têm dificuldade. E quando... Vamos voltar no assunto de conflitos. Quando eu venho expor, poxa, eu não gostei que encheu a minha caneca até a tampa. E entra vocês quererem entender e entra o vencer.
Eu quero vencer. Eu quero... Não tem que pedir a brotinho. Vai ter que ser a pizza inteira. Como que vocês enxergavam e como que hoje vocês enxergam e que vocês poderiam contribuir pro pessoal de casa que às vezes tá nesse embate? Sempre, eu tenho que vencer. Eu não levo desaforo pra casa. Porque comigo bateu, levou. A gente tava até comentando sobre isso recentemente, que é a gente era muito o perfil advogado, né? Que é os modos da comunicação que a gente comenta. Então, sempre tinha que ter um certo ou um errado. Boa. Alguém tinha que vencer a discussão. Sim. E aí, uma coisa que a gente entendeu nem sempre. Porque cada um tem o seu ponto de vista, né? E tem a questão que você sempre fala, né? Que é a gente contra o problema. Então, Exato. é a gente estar juntos contra o problema. Pra solucionar, Exatamente. não pra inflamar o problema. Na verdade, você vai criar outro problema em cima daquele problema. E não vai Então, resolver. você não vai resolver Exatamente. nenhum. E vai ficar muito pior. Piora. Porque e eu vejo que uma grande virada aqui, isso que nós estamos trazendo, as versões, nós aprendemos lá no pós. Então, nós aprendemos as versões de um orador, qual a melhor versão que nós devemos estar. E nós aprendemos também o como se posicionar, o como falar, e aprendemos da despolarização. Porque quando é certo ou errado, eu polarizo. Sim. É certo pra quem? E errado pra quem? Lá na escola a gente tá fazendo um treinamento de inteligência emocional e a gente tem aprendido muito sobre isso, sobre ampliar a nossa visão, entrar no mundo do outro. Porque de repente eu sempre dou esse exemplo na aula, acho que vocês vão lembrar. Quando eu casei com o Fábio, a minha mãe sempre ensinou que não podia colocar a colher da boca no doce da travessa da geladeira, ia azedar. E na casa dele ele aprendeu diferente, eles comem na travessa. Eu achava, não, Absurdo. Por mais que a convivência na minha sogra fez eu constatar que não azedava, eu ainda tinha aquilo enraizado. Quando foi pra nossa casa, falei, não vai comer. E aí é muito nessa briga do advogado. Eu queria ganhar, ele queria ganhar. E não, um tem que ceder. E eu precisei ampliar a visão e falar, não. Aí eu falei, Fábio, mas se um dia vem alguém aqui e falar, amor, o dia que você fizer pra visita, eu não vou fazer isso. Depois que for embora, o que sobrou, como do jeito que eu quiser. Falei, ele é bom nos argumentos. Eu brinco e falo pro Jefferson, que ele começou a fazer o curso, eu falo, aula de argumentação, persuasão pode faltar. Não precisa ir. Não precisa ir. Então, são esses embates que a gente resolve de forma muito mais simples. E na parte profissional de vocês, como era, o que mudou? A Gabi, nós acompanhamos as suas transições no sentido de crescer profissionalmente também, por conta da comunicação, por estar se expondo mais, se vendendo mais. Conta um pouco pra gente, Gabi. Quando eu procurei o curso, um dos principais motivos foi por conta de uma entrevista que eu tinha feito. E eu fiquei com muita dificuldade, porque eu não sabia como me posicionar, como falar sobre mim. Sim. E às vezes eu tinha até um pouco de vergonha, que eu achava que eu ficar falando muito elogio, eu tava querendo, inflar meu ego, aparecer. E aí, eu acho que aprendendo as questões no curso, eu vi que não é bem assim. Como me posicionar, como falar de mim de forma assertiva, sem essa questão do ego, mas assim, falando das minhas qualidades profissionais. E eu acho que essa questão de criar mais confiança na parte da comunicação foi muito importante para minha parte profissional, para eu conseguir me expor mais em reunião, para eu conseguir colocar mais o meu ponto de vista, para eu conseguir ter confiança para expor minhas ideias de forma assertiva. E aí surgiu uma oportunidade de uma apresentação no trabalho, e era uma apresentação global. Então veio aquele baque. Tem outra língua que ela tinha que se apresentar. Então veio aquele baque de controle da ansiedade, como que eu vou falar, é uma outra língua, eu não vou conseguir. E aí foi aquilo, não, vamos treinar, porque a gente tem que treinar, a gente tem que se preparar para as nossas apresentações. Esse foi um ponto também que a gente aprendeu, a importância da gente se preparar para ter uma boa comunicação, né? Então, consegui me preparar, consegui gerenciar ali a minha ansiedade, consegui fazer a apresentação, e por conta dessa apresentação, eu tive um convite que foi para uma mudança de área, para uma promoção, e que foi, assim, uma mudança de chave na minha vida profissional. Que, assim, foi uma mudança muito grande que me fez um bem danado. Então, assim, foi graças à comunicação. Sim. Se eu não tivesse começado o curso, quando eu senti a dificuldade naquela entrevista, talvez você teria perdido essa outra oportunidade. Exatamente. Porque até uma coisa que eu tava comentando com o Marcelo que eu percebi. Não adianta a gente saber muito. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente pode ter todas as qualidades e até mais. Se a gente não conseguir falar,
aquilo Exato. tudo que a gente sabe, se a gente não conseguir se vender com a nossa comunicação, Sim. de nada adianta todo Toda a parte conhecimento. técnica. Exatamente, toda a parte E técnica. quantas pessoas que continuam fazendo cursos, nós temos sim que continuar em desenvolvimento constante, sempre fazer curso, sempre se aperfeiçoar e não focar só na competência técnica, Sim. como também não só na comunicação, é um conjunto. Sim, exatamente. Mas de fato, eu já presenciei, já ouvi muitas pessoas dizerem, poxa, mas eu tenho tantas graduações, pós-graduação, MBA, chega lá, o currículo da pessoa, o candidato do lado até fala, nossa, acho que não vai rolar, porque eu ainda não tô nesse patamar técnico. E na hora de apresentar, tem a dificuldade, não sabe se vender. Sim, né? As meninas até estavam falando sobre isso, que elas não trabalham com vendas no episódio anterior, e que o curso mostrou pra elas que, na verdade, elas se vendem o tempo todo. Exatamente. Então, é você saber se vender, saber se posicionar e virar essa chave que falar bem de mim não é fazer eu ser uma pessoa egocêntrica. É claro, porque tem a forma de falar. Se eu ficar, eu sou a melhor, Sim, ninguém é tão bom sim. quanto eu. Aí sim eu tô indo pra esse lugar. Agora, Gabi, por que eu devo te contratar? Porque eu sou comprometida, porque eu sou determinada, porque eu sou leal, eu sou transparente, tenho várias habilidades comportamentais e técnicas pra contribuir e um desejo gigante no meu coração de aprender ainda mais. Sim. Olha aí, é um lugar de confiança. Exatamente. E a forma como a gente fala, né, com a confiança, da gente expor todos os nossos pontos fortes e mostrar convicção naquilo que a gente tá falando. É. Então, eu acho que isso foi, assim, muito importante. E é um ponto que eu consigo, assim, eu comento com todo mundo que trabalha comigo pra falar, gente, isso é muito importante, a comunicação é importante. E até nas reuniões, quando eu vejo as pessoas fazerem a apresentação e elas terminam, é isso. Aí você fala, não, Eu falo, gente, é isso não. falou tão bem, não termina com isso. Quando as turmas começam, aí os alunos, eu tô com uma turma que tá na aula 4, vão fazer aula 5 essa semana. Aí, às vezes, no palco, eles ainda fazem. É isso, aí eles olham, não é isso não, Mayara, eu falo isso, não é isso, que é, então? Porque, de fato, às vezes a gente faz uma baita de uma apresentação e aí, no final... Ai, é isso, gente. Obrigado Parece que a gente tá pelo episódio. descredibilizando tudo aquilo que a gente falou. Quando você fica assim, parece que... Ah, é isso. Então, assim, é uma coisa que eu passei a reparar nas pessoas no meu trabalho. A gente julga um pouquinho, né? Assim, mas de forma positiva. Porque Construtiva. Construtiva, exatamente. Porque eu acho que depois que a gente aprende as técnicas, tudo que a gente vê as pessoas... Ou o vendedor tentando vender alguma coisa pra gente, ou alguém no trabalho tentando falar alguma coisa, a gente fica pensando, tá usando tal técnica, tá fazendo tal coisa. E aí a gente vai observando. Então, quando tem essas coisinhas de, é isso, ou, então tá, né? Então, é coisas que aí a gente vai dando essas dicas pra pessoas à nossa volta, porque foram coisas que fizeram muita diferença pra mim. Então, eu sempre tento passar isso pras pessoas que estão comigo no meu dia a dia, que trabalham comigo, pra que faça a diferença pra elas também. E pra você, Marcelo, como que foi essa parte profissional? Também teve mudanças? Todas as áreas teve muitas mudanças. Na profissional também foi uma mudança muito grande. Que em reunião simples, assim, tipo, diária, chegava lá, o que você acha de tal assunto? Ficava perdido, não conseguia falar, ficava vermelho, não saía nada. Aí falava, é tal coisa, e simples. Depois não, aí conseguia realmente me preparar, sabia como me preparar. Sim. Chegava lá, colocava meu ponto de vista. Hoje até consigo fazer visitas, trazer outras empresas para fazer workshop, essas coisas. E isso, tipo, todo mundo fala, nossa, você mudou realmente. É isso que eu ia perguntar, se vocês ouvem as pessoas falando isso de vocês. Tem muita gente falando. Tanto no pessoal quanto no profissional, vocês ouvem. Todas as áreas. Sim. Tanto que a minha antiga líder, ela tinha comentado comigo que ela achava que era importante eu fazer um curso de oratória, porque quando eu ficava um pouco nervosa, eu passava a falar sem ponto sem vírgula. Assim, e as pessoas às vezes não conseguiam me entender. Então, ela sempre me dava essas dicas. Tenta fazer um curso de oratória. E aí, depois que eu comecei o curso, ela falou pra mim, nitidamente, você mudou completamente nas reuniões. Você tá falando de forma clara, tá dando pra te entender, você tá sendo mais sucinta. Também usando o poder da pausa. Exatamente. Então, foi bom. E a gente escutar das pessoas que estão ali no nosso dia a dia, esses feedbacks também, é muito encoraja gratificante. A gente, né? Sim. Mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, que a gente tá conseguindo se desenvolver da forma como a gente espera. Sim. E algo importante também que vocês estão trazendo, poxa, nós recebemos feedbacks
e souberam absorver o feedback. Porque quando a gente olha para um feedback, tem muita gente que tem dificuldade. No curso a gente também aprende a fazer um feedback, a receber um feedback também. Porque não é para te colocar para baixo. Poxa, olha isso como uma oportunidade de crescimento. Sim. Que foi o que vocês fizeram. E olha o resultado que vocês alcançaram e o reconhecimento que vocês têm da pessoa que fez o feedback para vocês também. Então é importante nós termos essa visão de, poxa, pera, eu também posso melhorar, também posso me validar, porque a gente também entra no curso muito crítico consigo mesmo, não entra? Sim. Bastante. Aproveitando esse gancho de entramos muito críticos, como é para pedir desculpa? Antes era muito mais difícil. Hoje a gente consegue pedir, mas... Eu acho que reconhecer o erro não tá sendo mais uma coisa tão difícil pra gente. A gente consegue entender. Principalmente, no meu caso, com a comunicação às vezes um pouco agressiva. Sim. Porque é uma coisa que eu tenho me policiado bastante pra tentar falar de uma forma mais assertiva, mas às vezes acaba saindo... Sim, somos humanos, Gabi, eu falo, gente, não vão pensar... Tem aluno que fala assim, agressivo. Mayara, mas você grita? Eu falo, não vai criando essa coisa que nunca, não tem nenhum momento que eu não saio do prumo. Saio sim, eles falam, não imagino. Eu tive um aluno que ele é adestrador de cães. E eu e minha família, nós fomos viajar. E ele foi cuidar dos meus cachorros. No dia que ele foi conhecer os cachorros, eu tenho um abençoado que não para de latir nunca na vida dele. E aí, eu tentando conversar, eu e o Fábio tentando conversar com o Michel, e o Luke latindo. Eu dei um grito. O que ela vai ele? Meu Deus, Mayara, você grita. Aí o Fábio falou assim, Michel, fica achando que ela é só doce. Você nem imagina. Tem os pontos, mas é importante também eu vejo que com a técnica, com o desenvolvimento, a gente volta pro trilho muito mais rápido. Até a Constância falou, opa, deu uma exagerada. Às vezes na hora você já fala. Às vezes mesmo que eu não perceba, e ele fala, tudo bem, mas presta atenção no jeito que você tá falando. Aí eu falo, desculpa, realmente, eu me excedi um pouquinho, não era pra tanto. Então, eu acho que hoje é muito mais tranquilo pra gente reconhecer o nosso erro, pedir desculpa. Sim. Eu acho que antes tinha um pouquinho de... qual que é a palavra? Orgulho, ego. Orgulho, exatamente. Eu acho que antes tinha um pouquinho de orgulho. Hoje não, pra mim pedir desculpas, seja pro Marcelo ou pra qualquer pessoa. Outra pessoa, não tenho nenhum problema com isso. A gente leva tanto pro pessoal quanto pro profissional. Porque muitas vezes nós atuamos como líderes, ou talvez não como líderes, mas como times, e nem sempre nós vamos acertar. O importante é a gente sempre olhar e falar, tá, mas como eu posso recalcular a rota aqui? E vai ter alguns momentos que a gente precisa reconhecer, olha, eu sinto muito. Eu aprendi muito isso com a Lavínia, que é minha filha do coração. Eu falo pra ela, eu falo assim, Lá, eu também tô aprendendo a ser mãe. Tô sendo mãe pela primeira vez, eu nunca fui. Então é novo pra você, é novo pra mim. Ela entrou na adolescência e falou, você tá descobrindo que é ser adolescente, eu estou descobrindo que é ser mãe de uma adolescente. A gente vai se encontrar, em algum momento vai se encontrar. Então ter esse tato também mostra que você é de verdade, sabe? E aí eu vejo que a gente desarma a pessoa quando a gente tem essa postura. Exatamente. Então é muito melhor a gente reconhecer o erro, pedir desculpa, ter essa humildade de assumir que errou, do que simplesmente tentar ir agir com a pessoa como se nada tivesse acontecido e deixar passar. Porque isso é um pouquinho daquelas coisas que a gente comentou um pouco antes. São coisinhas que vão acumulando e uma hora acaba dando um problema desnecessário. Então, tudo bem. Errou, assume que errou, pede desculpa e seguimos em frente. Mas não fingir que nada aconteceu. Ou colocar também a culpa no outro. Não, mas é porque você falou isso, não é porque você falou aquilo. E aí a gente volta pra aquele lugar de ganhar ou perder. Ou então você pensa que você tá certo, você não precisa pedir desculpa. Então, gera muito conflito. Eu era muito assim. Ainda... Ela fica até... É isso que acontece, desarma muito ela, porque ela não tinha esse costume de escutar eu pedindo desculpa. Então ela tá falando, não sei o que, fala desculpa, eu errei, não sei o que. Aí desarma. Aí ela para assim, quer continuar falando, mas não consegue. Não dá, porque, gente, a pessoa já assumiu, vai ficar... Não tem, então olha... Quantas técnicas a gente pode contribuir para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, para realmente transformar a comunicação, para evitar conflitos e resolver conflitos o quanto mais rápido, porque viver em conflito é muito ruim. Sim, com toda Quanto mais rápido a gente entender o caminho para solucionar, a gente tem outra vida, outra visão. Então, o maior resultado de vocês com a oratória, qual foi? Se vocês pudessem resumir em uma palavra, em uma frase. Transformação. Eu acho que foi transformação em todos os pontos. Mudança da água pro vinho, tem muitas. Sou outro Marcelo, fala. Mayara, nasceu um novo Marcelo depois do Academy do Pós. Com toda certeza. Para vocês, o que ficou mais
impactante, o que ficou mais marcado em vocês do pós? Do pós, eu acho que foi muito essa questão da gente entender as questões dos modos do orador. Porque eu acho que a gente tinha sempre muito essa questão do advogado. Eu preciso vencer, eu preciso estar certo. E não, tá tudo bem. São pontos de vista diferentes. Que eu vou continuar certo respeitando o seu ponto de vista. Eu tenho o meu, você tem o seu. Eu não tô certo nem errado, nem você. Então, eu acho que essa questão de entender essas modalidades, entender que tá tudo bem. Sim. Eu não tenho que vencer sempre. É só ter empatia e entender que são pontos de vista diferentes. Eu acho que essa foi a nossa primeira aula, mas foi a que mais me marcou. No pós. E você? A minha que marcou mais foi a da pirâmide. Boa, da argumentação. Ver os níveis da argumentação. E de pensar que nem sempre a gente vai conseguir estar no topo da pirâmide. Que às vezes é necessário a gente estar nos outros níveis da pirâmide. Isso foi, assim, acho que deu um boom, mudou assim. Bastante. Não ser sempre o pensamento tão complexo que a gente tem que ter. E se eu, em algum momento, sair do trilho, tá tudo bem, eu volto e vou lá pro meio da pirâmide rapidinho, eu vou correndo. A gente é humano, então a gente vai errar também. Exato. E aí a gente tem uma comunicação verdadeira, relacionamentos verdadeiros, genuínos. E desenvolvemos muito a humildade confiante, que é o que a gente aprende muito lá no nosso curso. Sim. Então, olha, sinto muito, eu errei mesmo. Pronto, desarmou. Esses dias eu tava falando com uma pessoa na escola, eu fui falar e normalmente eu esperava uma outra resposta. Aí veio assim, falei, poxa, me desarmou. E aí ele fez o pós com vocês, vocês conhecem ele. Aí ele começou a dar risada, ele falou, agora eu aprendi. Nada de armas mais. Eu falei, uau, e de fato a gente sente o impacto genuíno. Tem uma dica que vocês dariam para outros casais, para outras pessoas que querem melhorar de fato a forma de se comunicar? Vocês poderiam deixar essa dica para quem está em casa nos assistindo? Eu acredito que a qualidade dos nossos relacionamentos ela é muito baseada na qualidade da nossa comunicação. Então, que é muito importante a gente escutar com atenção, falar com intenção. Sim. Eu acho que compreender com empatia e entender que esses são os principais pilares para a gente ter uma comunicação efetiva e que isso acaba refletindo em conexões significativas na nossa vida. E aí eu acho que um ponto assim, de uma reflexão para a gente fazer, que a comunicação, ela pode fortalecer os nossos relacionamentos, mas ela também pode enfraquecer. E aí a gente pensar, o que a gente está escolhendo para nossa vida hoje? Sim. Qual tipo de comunicação que a gente está tendo nos nossos relacionamentos? É uma comunicação que está enfraquecendo ou uma comunicação para fortalecer? Em todos os relacionamentos da nossa vida. Exatamente. E você, Marcelo, partilha da dica da Gabi? Isso, partilho com ela, porque a gente combinou junto essa frase. Não é que eu não estou me posicionando, a gente alinhou, combinamos esse fechamento e realmente é isso. É a gente entender a autorresponsabilidade que nós temos quando nós nos comunicamos. Porque se o outro não entendeu, se o outro não compreendeu, você foi grossa, talvez falou pra mim. Pera, a responsabilidade é sua. Sim. Então, que escolha você tem feito hoje na comunicação? Você está enfraquecendo ou fortalecendo as suas relações? Se de repente você assistiu ou ouviu esse episódio e entendeu que está enfraquecendo, busque a Vox to You, que nós vamos te direcionar a fortalecer todas as suas relações através da comunicação. Muito obrigado pela participação de vocês. Para mim foi um privilégio acompanhar vocês durante todo esse percurso. Realmente um prazer ver a evolução e as conquistas de vocês. E como nós sempre dizemos, uma vez Vox, sempre Vox. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo VoxCast.